Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte. Lembrando que você pode fazer o seu plano funerário na Metropax. Ligue agora, 0800 726 0140 ou www.metropax.com.br. Aliás, você tem na Metropax a casa do associado, onde você vai tranquilamente conviver com as pessoas ali, ter o cafezinho, tem cursos, tem uma série de coisas. Ligue para a Metropax, faça o seu plano, seja um associado do Metropax, 0800 726 0140. Estamos recebendo aqui o Silvio Saldanha, que é o diretor-presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Agora com novidade, né, Silvio? Bom dia. Bom dia, Ciro. O Silvio já volta aqui pela segunda vez e o assunto é a casa própria, né? O Brasil tem um esforço muito grande de casa própria para as pessoas, mas a cada dia crescem as favelas no país. Eu acho que nós nunca vamos acabar com as favelas, nós mesmo se tiver muita boa vontade de arranjar casa própria para todo mundo, né? O nosso problema de habitação ele é um problema muito grave, né, Ciro? Nos falta uma política que dê uma atenção específica para essa população, que permita ela residir em algo... Vamos dizer digno, o termo digno, né? É verdade. Com um valor razoável, com um preço que caiba dentro de um orçamento. Eu fico impressionado, as pessoas têm algumas diferenças, né, irmão? Você tem, por exemplo, os Estados Unidos. O cara sai daqui e vai para os Estados Unidos trabalhar, é um cidadão de quinta categoria. Né? Ele vai trabalhar lá, fazer os trabalhos mais difíceis, né, que os americanos não fazem. E que ele vai fazer. Né? E trabalha. Um dia ele compra uma casa própria nos Estados Unidos, né? E com pouco tempo lá, 5, 6, 7 anos, compra uma casa própria, né? E consegue pagar um financiamento nos Estados Unidos. Casa linda, bonita, maravilhosa e tal. E não consegue fazer isso aqui no Brasil, mesmo trabalhando muito. É que a nossa política de gestão habitacional, a forma como os contratos hoje são regidos, ela é muito punitiva, ela sempre puxa a situação mais favorável para os bancos, para as construtoras, para os credores. Então, existe, sim, muitos problemas ainda que necessitam revisar, mudar, para que seja um valor mais justo, uma situação mais confortável, evite inadimplência, para você ter essa tranquilidade. Antigamente, você fazia um empréstimo bancário, vamos supor, 100 mil reais, né? E você pagava, vamos supor, 20% de juros. Então, você recebia 80. No recebimento, você já recebia 80. Você assinava 100, recebia 80. Então, você pagou os juros. Depois, você pagava só os 100 mil, mas os juros já estavam pagos, vamos supor assim. Restava a amortização. Restava a amortização de 80 mil para baixo, né? Hoje não consegue fazer isso mais. Diminuiu um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas antes você comprava uma coisa por 100, eu não sei se era inflação, que era de imagem e tal, você estava devendo 500, né? Agora, você custa pagar porque a amortização é muito pouca de tudo aquilo que você paga. Exatamente. Na verdade, os contratos, antigamente, eles tinham critérios diferentes na prestação e no saldo devedor. Então, gerava realmente esse passivo. Você terminava o contrato devendo 2 ou 3 imóveis, mas na época existiam alguns seguros que você podia vincular à prestação para não ter que pagar o saldo devedor. Hoje não tem seguro mais, não? Hoje não, porque acontece. Como é o mesmo critério na prestação do saldo devedor, teoricamente o contrato vai zerar. Mas o problema é que aquele final, 3, 4 imóveis, o banco não faz negócio para perder. Ele está dentro do contrato hoje. Você paga dentro. Hoje o mutuário que paga, um cara que paga quase 6 mil reais de prestação, vai amortizar 2.200, 2.300, né? E se ele morre, no sistema antigo, estava pago o imóvel. Hoje não? Sim. Os contratos habitacionais, eles têm 2 seguros obrigatórios. É o MIP, que é o morte ou invalidez permanente, que vai quitar o percentual de comprometimento. Normalmente é um casal, e aí cada um compromete uma parte da renda, vai quitar aquele percentual. E o DFI, danos físicos ao imóvel. Esses seguros estão embutidos na parcela, e sim, eles vão também fazer a quitação. Mas me parece que esse evento que vocês vão fazer esse ano tem alguma coisa aí que vocês estão discutindo a respeito, é um tema do encontro? Isso. A gente está comemorando 20 anos da associação e também, paralelo a isso, a 20ª Semana do Consumidor da Casa Própria. Começa hoje, inclusive, isso. Né, Silvio? Bom dia, Patrícia. Bom dia. Começa hoje, né? Começa segunda a sexta, a gente vai atender das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, sábado das 9 ao meio-dia. A gente recebe lá qualquer tipo de consumidor. Aquele que
está buscando realizar o sonho da casa própria e ainda não conseguiu, não sabe nem como começar. E também aquele consumidor que já tem um imóvel e passa por algum tipo de problema. Todo ano o evento tem um tema de reflexão. E sim, como você me provocou, exatamente esse ano a gente vai falar da diferença do juro simples para o juro composto. Juro composto é o popular juro sobre juro. É aquela mania do banco nos cobrar sempre em cima do valor corrigido. É o tal de spread, né? Que eles inventaram. Que é o lucro Não, Tem uma bonito, palavra, né? spread. O que é o spread? Os juros é... Quanto que é os juros hoje da taxa Selic? 6,5%. Por ano? Isso. Por ano. Mas com spread vai para 200%, 300% ao ano. Exatamente. A gente paga e esse é o diminui grande muito problema. pouco, Você né? precisa existir uma reflexão, porque um contrato de financiamento imobiliário hoje, se você paga no juro simples, você paga um valor. Se você paga no juro composto, que é a forma como o banco utiliza, esse contrato custa 3 a 4 vezes mais Isso caro. não tem diferença nenhuma se você está fazendo pelo Banco do Brasil, pela Caixa, pelo Itaú, pelo Banco Bradesco, qualquer banco é a mesma coisa. Indiferente do banco que vai praticar, isso é uma política comum dos bancos. Mas o dinheiro não é do banco, não. Não é o banco que está financiando, fazendo o seu sistema financeiro, não. O sistema financeiro é um só. O pessoal vai buscar dinheiro lá no Fundo de Garantia. E nas cadernetas de Nas cadernetas de poupança. O dinheiro que o banco empresta para o consumidor não é dele. Além de ele ter esse lucro que a gente comentou, além de aplicar um juro capitalizado, além de ele cobrar uma taxa de administração, esse recurso não é dele. Quer dizer, é como se eu tivesse pego um dinheiro lá do governo, vamos fazer conta redonda, R$10.000, e quero emprestar. Aí eu vou cobrar 6% ao ano de juros, né? Que seria de 10 mil, seria R$ 600 reais. Mas só que tem que eu coloco o meu serviço. Aí eu coloco mais juros sobre juros, etc. Para mim pagar o meu trabalho. Exatamente. Não é isso? E o veja dinheiro bem, não é meu e ainda eu ganho muito mais do que o governo. E veja bem, o consumidor percebe isso porque ele vai pagando as suas parcelas mensalmente e não percebe a dívida diminuir. Você paga 30, 40, 50, 60 mil de prestação e a sua dívida baixa 5, 6, 7 mil No reais. ano, dependendo do valor, abaixa ali 10 mil, 15 mil. Exatamente. E a pessoa pagou 60, 70 mil. Não, estou falando né? 60, de um Não, empréstimo isso é reflexo. 68 mil. Diminui quanto? Diminuiu 22 mil. É muito pouco. 22 mil. Foram 20 Tem dias, pergunta 68 aqui, mil, Assi. foram 22 mil de amortização. A Paula, ela que é do bairro Fernão Dias, obrigada pela sua audiência. Pergunta para o Silvio. Silvio, estou com 3 prestações em atraso. Já recebi aqui uma notificação dizendo que o meu imóvel vai a leilão. O que eu devo fazer? Não tem dinheiro para pagar, não. Paula, né? Paula. Bom dia, Paulo. Obrigado pela pergunta. Isso é uma prática comum dos bancos, que é notificar, após 3 parcelas em aberto, para iniciar um processo de execução extrajudicial. Quando chega nessa fase, só existe 2 caminhos. Tentar renegociar com o banco, infelizmente pagando tudo, que pelo que ela nos passou o cenário não existe como fazer. É verdade. Ou buscar o respaldo do Poder Judiciário, porque a legislação permite o que o banco está fazendo, é muito rápido, e se você não conseguir cumprir essas parcelas no período de 15 dias da notificação, esse imóvel vai para leilão. E vai para leilão mesmo, Vai né? para leilão e você perde, normalmente, o seu imóvel e tudo que pagou. Não deve levar em Nesse consideração caso, o tempo. Silvio, a Paula, será que ela conseguiria, fazendo a negociação com o banco, pegar essa dívida das 3 prestações e julgar no saldo do devedor dela ou não? Isso ela poderia procurar, Patrícia, antes da notificação. Ah, Porque sim. enquanto está dentro do banco, isso a gente sempre alerta. Percebeu ali na frente que já vai ter um problema? procura. Não espera acontecer. Os bancos têm política, sim, de renegociação em muitos casos. Uma pausa de pagamento, uma incorporação no saldo devedor. Tudo isso existe dentro do banco, mas aí tem que ser provocado. Para ganhar um fôlego, né? Pro Exatamente. consumidor Muitas ganhar. vezes é um decréscimo de renda, um desemprego, então a pessoa ganha esse tempo para se capitalizar novamente. Agora, quando chega no processo de notificação da execução e no leilão, aí, infelizmente, ou você paga tudo, que normalmente não é possível, né? Ou só através do Poder Judiciário para tentar reverter. Entendi. Tem mais pergunta, pode ir? Pode ir. O Fernando, que é do bairro Jaqueline, ele comprou o imóvel na planta. Obrigada, Fernando, pela audiência. Comprou um imóvel na planta, Silvio, e aí a construtora agora não entregou, já passou o prazo, já passou a carência, e ele quer fazer a rescisão do contrato, mas a construtora não aceita, não. Fernando, obrigado pela audiência, obrigado pela pergunta. Realmente, vamos cair novamente no mesmo problema. A gente sempre primeiro busca compor com o credor uma negociação. Mas hoje existe
jurisprudência e lei que trata dos distratos, nesse caso, né? E quem deu causa é punido, no caso a construtora. Então você vai ter que buscar o Poder Judiciário, eles vão ter que ser punidos com uma multa, além de devolver tudo que você pagou corrigido e eventuais danos morais e materiais, caso seja possível comprovar na Justiça. E o sujeito não sai, né? Antigamente tinha aquele cara que comprava um lote, né? Mandava fazer um projeto e ia financiar o material de construção para construir. Ele cai no mesmo problema. O financiamento, o estilo de financiamento é a mesma coisa. Quer dizer, o lote que ele tinha não resolveu nada, não adiantou nada. Nada. E mais complicado ainda, Ciro, que normalmente se você vai financiar um lote, se financia direto. E o lote custa muito mais caro que o empréstimo de banco. Uhum. Hoje as loteadoras, elas te vendem direto, mas te cobram IGPM mais 0,5% ao ano, isso dando quase 20% ao ano. É muita coisa. Você começa pagando uma parcela do Mesmo lote. que o sujeito tem um lote, se ele for financiar o material de construção para fazer a casa para ele, ele vai ficar devendo o banco no sistema financeiro do mesmo jeito. E fica como garantia. Ele ainda pode, vindo atrasar, perder Perdeu o lote. a construção e o lote. Perdeu o lote, a construção. Tem mais dúvida aqui, gente. O Daniel, que é da Cidade Nova, obrigada pela audiência. Ele quer um conselho seu, Silvio. Ele já tem aí 150 mil, paga aluguel, paga R$ 1.100 de aluguel todo mês. E ele ainda assim fica na dúvida se ele continua juntando para comprar um imóvel à vista ou se ele faz o financiamento. O que vale mais a pena? Bom dia, Daniel. Sempre à vista. Por quê? Mesmo sabendo que a modalidade de juros do crédito habitacional é um dos mais baratos ofertados pelo banco, é juro. E vai incidir em tudo que a gente está falando aqui, na capitalização, na taxa administrativa, de você pagar a parcela e não conseguir amortizar um valor suficiente. Então, se tem condições à vista. E, se precisar financiar, financia o menor tempo possível, o menor valor possível, e sempre que houver um recurso extra, entrou uma grana de fundo de garantia, ou 13º, ou férias, amortiza o contrato de trás para frente. Pega esse valor e paga as parcelas, né, do final para cá, que você termina mais rápido o contrato e, por consequência, menos juros capitalizados vão incidir nesse período. Aluguel é dinheiro jogado fora? Vocês acham isso? Pode ser. Tem pessoas que têm muito dinheiro e pagam aluguel. É porque aí deixa aplicando? Acha que o que foi imobilizado no imóvel para morar fica empatado, o dinheiro fica sem movimentar. Capitalizado, né? Eu já diria que o aluguel hoje, frente ao nosso atual cenário de mercado, ele é interessante. Ele é interessante. Porque se a gente for ver o valor de aluguel, eles giram em torno de 0,2 a 0,3 do valor de avaliação. É verdade. E a poupança, que é um investimento seguro e baixo, para quem não sabe investir, rende mais. Não, e outra você coisa, tem o dinheiro. Você veja bem, o sujeito paga quase R$ 6.000 de prestação, conseguiu alugar o imóvel dele por 1.200. O Daniel, por isso que eu estou perguntando, né? Porque ele paga esse valor e aí ainda consegue juntar um dinheirinho, né? Se ele estivesse pagando para o banco aí, talvez ele pagaria 3.000 de prestação. Vai morar muito bem pagando um aluguel baixo. Mas isso é uma particularidade do nosso atual cenário de demanda. Verdade, Tem muita oferta. Então você consegue negociar bem, pagar 0,2, 0,3, um imóvel de R$300 mil, você paga um aluguel de R$900. Ao passo que 300 mil na poupança, ela te rende 1.200, 1.300. Então, rende mais na poupança do que você comprar um imóvel. Eu sei que o bom é o sujeito que é o empreendedor, que faz o prédio, vende e recebe o dinheiro da Caixa ou de qualquer outro banco, né? Recebe, na hora que o sujeito fez o financiamento, o dinheiro vem todo para ele. À vista. Isso. Não é verdade? Não, para o vendedor é maravilhoso. O cara que constrói, então é uma maravilha. Claro. Construiu, financiou, acabou, recebeu o dinheiro. É o investimento certo, e né? Ficou 5 anos ainda, só porque se tiver qualquer coisa no prédio, com 5 anos ele vai lá, faz um concertinho, uma coisa qualquer, depois de 5 anos, adeus. E vamos além, assim, tem construtoras hoje no mercado que elas já pegam um empréstimo na construção, no banco, e o juro oriundo desse empréstimo ela repassa para o comprador. Então tem um comprador que já na planta já está pagando o juro daquele empréstimo que o construtor fez, ou seja, ele nem precisa desembolsar. Quem paga já é quem está comprando. Agora, escuta aqui, o Saldanha, vai acontecer agora com a nova lei de ocupação do solo de Belo Horizonte um aumento do imóvel, com essa lei que foi aprovada na Câmara, que o prefeito me parece que ainda não sancionou, mas que traz um certo aumento aí de impostos aí? Isso, na verdade ele tem 30 dias para sancionar, já foi aprovada pela Câmara. Nada mais é do que mudar o índice de construção.
Hoje, em Belo Horizonte, tem alguns locais que você pode construir até 2,7. O que é isso? Um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode fazer uma construção de 2.700. Pelo novo plano diretor, o índice vai ser 1. Então, naquele mesmo terreno que você poderia construir 2.700, você só vai conseguir construir 1.000. Ou paga uma outorga onerosa, gera custos. Tudo que gera custos na construção... Vai gerar aumento. Vai gerar aumento na planilha, vai gerar o custo maior na hora de vender. Vamos embora, né? Vamos embora, tem mais perguntas, acabou. O tempo já foi embora. A gente volta amanhã, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vai voltar aqui sempre para continuar falando sobre... Ele agora está em Porto Alegre, né? Não quer saber da gente muito, não. Na verdade, 15 dias em casa. Pois é. Acir, obrigado pela oportunidade. Um abraço para Patrícia, você. obrigado. Gratidão. Até amanhã, minha gente. Até amanhã, Patrícia. Gratidão e alegria. Até amanhã.